Olá! Como acertar questões sem saber a matéria? Será que isso é possível? Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar que isso é possível através de uma estratégia chamada modelagem de questões. Mas antes, eu quero te mostrar como eu desenvolvi essa técnica e como ela funciona para que você consiga aplicá-la ainda hoje. Vem comigo! Quero te falar que a reprovação em um concurso público foi uma das piores sensações que eu já passei na vida, principalmente porque isso ocorreu por poucas questões. Passar meses, até anos estudando, sonhando com um futuro melhor para mim e para minha família. E no final de tudo, jogar todo o meu esforço por água abaixo. Isso foi terrível, foi terrível. Mas eu fui resiliente, eu não desisti. Eu precisei sentir na pele a dor da eliminação para descobrir qual era o caminho que eu precisava trilhar. Eu sentia que era possível, que em algum momento eu iria conseguir. Eu acreditava, mas faltava algo. Esse algo depois me levou à aprovação. Eu descobri que a falta desse algo afeta vários estudantes e foi por isso que eu resolvi preparar essa aula para você. Eu já quero te adiantar. Esse algo está relacionado com o ponto mais importante do processo de aprovação em concurso: a tomada de decisão sobre qual alternativa marcar na hora da prova. Enfim, é a habilidade de resolver questões, pois vai ser isso que vai definir a sua aprovação. Não adianta estudar, acumular grande quantidade de conteúdo na sua cabeça se na hora da prova você não conseguir marcar a resposta correta e não faturar os pontos. E grande parte das pessoas que estudam para concurso, elas pensam que basta estudar conteúdo específico, basta ter horas de bunda na cadeira. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. E eu quero que você perceba que com essa fórmula, a maioria das pessoas é reprovada. Sabe por quê? Quase ninguém fala de desenvolver habilidades para resolver questões. E como eu disse, é isso que você vai precisar lá no dia da prova. E é por isso então que eu quero te convidar a ficar aqui comigo, pois eu tenho certeza que você vai ter a sua forma de resolver questões de prova transformada. E como consequência disso, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma virada na sua vida. Pense o que aconteceria se você se tornasse um mestre de resolução de questões. Você seria aprovado em um concurso, não é mesmo? Você saber resolver questões, acertar todas as questões, mas não é só isso. Você estaria mais perto de realizar os seus sonhos. Passar em concurso não é só sobre fazer prova, é mudar de vida, é realizar sonhos. Então eu quero que você comente aí para mim. Qual sonho você conseguiria realizar se você fosse aprovado em um concurso com um bom salário? Escreve aí. Bom, enquanto você escreve, eu quero falar o seguinte: para quem ficar até o final dessa aula, eu vou disponibilizar um brinde. No final da aula, eu vou pedir para você digitar uma palavra, eu vou falar uma palavra aqui em um momento, você vai digitar essa palavra e vai receber um brinde incrível, tá? Então fica comigo até o final da aula, não perca nenhum momento, muita atenção aí que eu vou falar uma palavra daqui a pouco. Eu vou dar uma deixa e aí você vai saber. Eu quero que você entenda a importância de saber resolver questões. O que estamos falando aqui não é apenas sobre faturar pontos na hora da prova. O que estamos falando aqui é sobre transformação de vida, é sobre ter um bom emprego e estabilidade financeira. Olha que maravilha! Poder tirar férias, viajar, comprar casa, comprar um carro, comprar a roupa que você quer, cuidar da sua família, poder cuidar dos seus filhos, dar um futuro melhor para os seus filhos. Olha como que isso é incrível. É sobre isso que a gente está falando. E eu gostaria que você assistisse um depoimento de um dos meus alunos que teve a sua vida transformada através de concurso público e hoje está desfrutando de uma vida de qualidade. Assiste aí o depoimento desse aluno. Olá pessoal, meu nome é Leandro Melgaço. Hoje eu trabalho numa instituição pública estadual assessorando o alto escalão dessa instituição, graças à aprovação no concurso que eu obtive através de 86% de acerto das minhas questões. Isso graças à metodologia que foi nos repassada aí o professor Bruno Bicalho, né? Não poderia deixar de agradecê-lo. E com isso, hoje eu tenho aí uma estabilidade financeira e isso me proporciona fazer viagens internacionais, me proporciona ter o meu carro próprio, o meu apartamento
realizar sonhos, né? Que sem dúvidas a gente não conseguiria se não tivéssemos um bom emprego. E é isso, é agradecê-lo aí pela metodologia que ele nos passa, pela expertise que ele tem e nos proporcionar essa realização dos nossos sonhos. Bom, então agora formalmente eu quero te dar as boas-vindas e dizer seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa live especial. É uma alegria enorme estar aqui com você, alguém que quer transformar a sua vida através de um concurso público, assim como eu transformei a minha vida. Eu sou o professor Bruno Bicalho, sou especialista em aprovação para concursos, mentor para concursos e já fui aprovado em 5 concursos públicos. Eu atualmente ocupo um cargo de oficial em uma instituição militar, sou graduado em Ciências Biológicas pela UFMG, pós-graduado pela Faculdade Estácio, professor de cursinho preparatório para concursos e também professor de uma academia militar. E o mais importante disso tudo é que eu atuo como mentor para concurso há mais de 2 anos. Eu já ajudei milhares de alunos a terem as suas vidas transformadas através da aprovação em concurso, através do estudo. Eu acredito muito que o estudo ele pode transformar a sua vida, tá? Eu transformei a minha vida através dos estudos. Vou compartilhar aqui com você um pouco da minha história e você também pode transformar a sua vida através de estudos. Eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram. O meu arroba é prof_Bruno Bicalho. Lá eu posto conteúdo de qualidade. Eu faço isso com o maior prazer, pois é algo que eu gosto, ensinar as pessoas, compartilhar conhecimento, buscar conhecimento. Então vai lá, aproveita aí, já entra lá, ó, prof_Bruno Bicalho e me segue lá no Instagram. Agora eu quero saber por que você está aqui hoje. Eu gostaria que você compartilhasse qual é o motivo que te levou a assistir essa aula. Comenta aí no chat, compartilha aí com a gente, por favor, qual é o motivo que te levou a assistir a essa aula. Vai comentando aí. Então, enquanto você comenta, eu quero falar o seguinte. Olha só, depois de ter ajudado milhares de alunos, eu posso falar que você está aqui hoje por algum dos motivos que eu vou listar aqui. Eu tenho grandes condições de falar isso, tenho quase certeza que por algum desses motivos que eu vou listar, é o motivo que trouxe você a essa aula. Bom, então vamos lá ao primeiro motivo. Em primeiro lugar, você tem o sonho de ter estabilidade financeira, poder viajar, realizar seus sonhos, comprar uma casa, um carro, dar segurança para sua família, educar seus filhos, enfim, ter o emprego que você realmente merece, que você realmente deseja. Eu quero te falar que você está correto. Um concurso público, ele pode te proporcionar tudo isso. Você não vai ser uma pessoa muito rica, mas você vai ter uma qualidade de vida, uma vida tranquila, tá? Eu acabei de te mostrar o depoimento do Leandro Melgas, que confirmou que ele está vivendo uma vida tranquila. E muitas pessoas desejam isso, e esse é um bom motivo para fazer concurso, né? É um bom motivo para estar assistindo essa live aqui. Eu concordo com você. Outro motivo que te trouxe até aqui é porque você precisa de uma estratégia. Você precisa de uma carta na manga. A sua vida é cheia de tarefas. Você trabalha, estuda, cuida de filho, cuida da família e não tem tempo para estudar todas as matérias do edital. Os editais, eles são o quê? Muito extensos, não dá tempo de estudar tudo. E aí que entra o que a gente vai aprender aqui hoje, né? Uma boa estratégia associada ao tempo que você tem, às vezes é pouco tempo, mas é o tempo que você tem. Então, estratégia mais o tempo que você tem, tudo isso pode trazer bons resultados, pode te tornar um candidato ou candidata competitivo ou competitivo, ok? Além disso, talvez você esteja aqui porque você tem dificuldades em algumas matérias. Algumas disciplinas não entram na sua cabeça. Direito, matemática, raciocínio lógico, tudo isso às vezes não faz sentido para você, você não consegue entender. Você até vai bem na maioria das questões das outras matérias, mas sempre é surpreendido quando chega nessas disciplinas que você não gosta. Quero te falar que o que eu vou te mostrar aqui hoje pode ser a saída para que você consiga lidar com essas matérias que você não consegue compreender. Eu passei por isso no meu vestibular. Na época que eu fiz curso superior, não tinha nem. Era vestibular, se fazia 2 provas, primeira etapa, segunda etapa, e eu tinha muita dificuldade com
a disciplina de matemática. Eu fui reprovado no primeiro vestibular por causa de matemática, mas depois, com a estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje, vou te contar essa história também, eu consegui superar a prova de matemática. Quarto motivo que talvez você tenha vindo aqui assistir essa aula é porque você já foi reprovado por poucos pontos. 2, 3, 4 pontinhos. Esse para mim é um dos piores, tá? Porque você faz a prova, vai bem. Às vezes tirei 70, 75% de acertos, ou 78% de acertos. Isso é uma boa pontuação, você vai bem. Mas aí na hora que chega o resultado, você foi reprovado. Se você tivesse acertado mais uma, duas ou três, você estaria dentro das vagas. Isso porque você não consegue atingir os 85, 90% de índice de acertos, que é aquele índice que te colocaria dentro das vagas, te colocaria aí como candidato ou candidata competitiva. E a estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje, ela vai te ajudar a conseguir essa alta performance, ok? Para você parar de perder esses pontinhos que estão te deixando fora das vagas. Então, fica aí até o final, tenho certeza que você vai sair daqui com uma estratégia para faturar esses pontos. O quinto motivo que pode ter trazido você aqui é que talvez o seu problema é a prova batendo na porta. A prova está próxima e você não conseguiu se preparar muito bem. E aí, você vai desistir? É óbvio que não, você não vai desistir. Você tem que tentar, né, conseguir a sua pontuação, ou tentar a sua prova, não desista. Bom, aí com a estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai conseguir dar aquele sprint final, como um corredor que está terminando a corrida, ele quer conseguir uma posição melhor, ele dá aquele gás final ali, e é isso que eu vou te mostrar aqui, é isso que a gente vai te proporcionar com a técnica que eu vou te mostrar hoje de modelagem de questões. E o sexto motivo, na verdade, que pode ter trazido você aqui, é que você talvez já despertou a consciência de que não basta só estudar, de que é necessário muito mais do que conteúdo específico, que você precisa de uma estratégia para a sua banca de concurso. Olha só, muita gente tem medo de banca de concurso, porque a banca às vezes complica mesmo, acontece isso, né? Você até entende a matéria, faz os exercícios, mas quando vai resolver exercício da banca, você não consegue entender nada, não consegue acertar. Por isso é importante identificar padrões da sua banca para evitar as pegadinhas que elas usam para você não ser eliminado por aqueles poucos pontinhos, tá? E a sua banca às vezes complica muito as coisas. Eu vou te ensinar aqui uma forma de você identificar padrões e talvez desvendar os padrões da sua banca. Bom, enfim, o que está em jogo aqui não é uma simples fórmula para você resolver questões, mas é a sua vida, é o seu cargo público, é o seu futuro, é o seu sonho. E eu quero te ajudar a conseguir essa transformação. Passar em um concurso é algo transformador. Graças à minha aprovação em concurso, hoje eu tenho uma vida muito tranquila, tá? E eu acredito que você pode estar aqui também porque sente que já tentou de tudo, mas não destravou a sua aprovação. Ou seja, você já fez cursinho, já comprou apostila, material didático, mas ainda não conseguiu destravar a sua aprovação. Ou então você está iniciando e já quer iniciar os seus estudos da maneira correta, aprendendo a resolver questões, que é um dos pontos principais, como eu falei lá no início dessa aula. Então, hoje eu vou compartilhar com você uma técnica que transformou a minha jornada. De aluno que sempre batia na trave, que falava quase, até alguém que foi aprovado em concursos concorridos. E tudo que eu aprendi, eu utilizei também para ajudar centenas de alunos no mesmo caminho. Então, pega papel e caneta, prepare uma aguinha aqui, a minha aguinha está aqui, ó. E aproveitar para beber essa água, né? Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui acreditando em você, com o mapa da virada nas suas mãos, tá? Você vai descobrir a estratégia chamada de modelagem de questões, que vai te ajudar a acertar questões sem mesmo saber a matéria. Parece incrível, não é mesmo? E você vai perceber que é incrível e que realmente isso é possível. Então, fique comigo até o final. Eu vou te mostrar isso. E para completar, eu quero reforçar que eu trouxe um brinde para quem ficar até o final da aula. Então aguarde aí, daqui a pouco eu vou falar uma palavra mágica e aí você vai digitar essa palavra mágica no chat e vai receber
o seu brinde, um brinde que vai te ajudar na sua preparação para concurso, rumo à sua aprovação. Agora eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, para que você saiba como eu desenvolvi essa técnica. Eu quero que você entenda cada detalhe dela e saiba como aplicar essa técnica lá no dia da sua prova. É importante você entender, né? Você tem que ter a base ali para entender, para depois aplicar. Então, eu vou te mostrar isso, tá? Eu quero te falar que eu entendo bem os seus desafios que você enfrenta como concurseiro. Eu já estive no seu lugar, eu já passei por isso, mas eu consegui superar todos esses desafios. Vida tarefada, cansaço, desânimo, sensação de que não é capaz, não consegue enxergar a luz lá no fim do túnel, se dar mal em provas, eu já passei por isso. Mas você precisa entender uma coisa: ninguém nasce sabendo resolver questões. E geralmente só aprende a resolver questões após vários erros. Foi assim comigo. Tive que errar bastante para depois aprender a resolver questões de prova de concurso. Mas você não precisa passar pelos mesmos erros. Eu quero que você aprenda com a minha história. Isso vai te ajudar a pegar um atalho e encurtar o seu tempo de aprovação. Olha só, eu era um estudante cheio de dúvidas, inseguranças e até bloqueios. Eu me perguntava, né, por que algumas pessoas elas conseguem acertar questões de prova com facilidade e eu impacável? Isso é uma pergunta que eu fazia. E isso me fazia sentir medo, procrastinar, me sabotar, desanimar diante dos resultados ruins, às vezes até pensar em desistir. Talvez você está passando por isso, tá? Mas não desanime, vou te mostrar aqui o caminho. Eu venho de uma família humilde, estudei em escolas públicas e eu lembro que nos tempos da minha escola, o meu material escolar era doado pelos meus irmãos. Mochila, tênis, até resto de caderno recebi dos meus irmãos, tá? Eu não tinha condições de investir, minha família não tinha condições de investir em material didático de qualidade. Então, minha realidade ela não era fácil. E olha só, hoje eu fico rindo, né? Mas eu apanhava da minha mãe, eu até brinco com a minha mãe, mãe, a senhora me batia muito, né, na hora do dever. Só que quando eu errava uma questão, dever de casa, ela batia querendo o melhor para a gente, né? Os modos antigos de educar. Só que isso me fez desgostar de resolver exercícios, de fazer para casa, de resolver questões. E o que que eu fazia então? Eu ia para a escola, eu ficava só assistindo aula do professor. Na hora que eu pegava ali exercício, eu não resolvia. No cursinho foi a mesma coisa, nos primeiros anos de cursinho, eu só ficava assistindo aula, não gostava de resolver questões. E preocupava só com a matéria, matéria, matéria. E hoje eu vejo que muitos concurseiros, eles fazem isso, né? Eles estudam só conteúdo específico e pouco a pouco em questão. Bom, e aí eu me dei mal, né, nos estudos e tive que deixar os estudos. Mas aí veio a época de trabalhar e era só trabalho pesado, só empregos que não me levariam a bons salários, a um futuro promissor. Então foi nesse momento que eu tive uma epifania. Eu percebi que os estudos, eles eram a minha única chave para um futuro diferente, para um futuro melhor. Eu só conseguiria ter um futuro melhor se eu estudasse. Fora isso, eu ia trabalhar em serviço pesado, serviço duro, salário ruim, ok? E o que que eu fiz então? Olha, eu vou retomar os estudos. E com toda a garra e determinação, na tentativa, né, de fazer um curso superior para melhorar as minhas condições de trabalho, eu comecei a me preparar para ingressar numa universidade federal, que eu só poderia fazer faculdade se fosse uma universidade pública. E aí eu comecei a estudar para o vestibular da UFMG. Como eu disse, na época não tinha nem. Você fazia primeira etapa, segunda etapa, uma prova muito concorrida. Eu não gostava de matemática, tinha dificuldade com questões de matemática, tá? Um erro que eu carreguei das séries anteriores. E aí, nesse vestibular, eu fui bem em todas as matérias, mas eu fui eliminado porque ficou faltando uma questão de matemática. Olha só, em uma questão de matemática me tirou do vestibular e eu tive que adiar o meu sonho por mais um ano. Só que não é só adiar o sonho, é mais um ano pagando cursinho, é mais um ano se dedicando, trabalhando, estudando. Bom, e aí eu pensei comigo, né? Se no próximo ano eu tiver que passar por isso de novo, dificuldade na matemática, como eu posso superar? Foi aí que eu comecei a pensar. Não basta só estudar teoria, ler os livros, eu tenho que saber resolver exercícios. E também ter estratégias para aqueles exercícios que eu não sei resolver, que eu não sei a matéria. E aí, de tanto resolver exercício, eu percebi que algumas questões elas tinham padrões
tá? Elas seguiam modelos. E aí foi nesse momento, e também com a ajuda de uma pessoa muito especial na minha vida, que hoje é minha esposa, professora de matemática, que surgiu a ideia de modelar questões, de identificar padrões nas questões e modelar. Eu pensei, seria possível identificar algum padrão que me ajudaria a deduzir com maior chance de acerto a resposta correta das provas de matemática? Já que eu era um péssimo nessa matéria, eu tive que pensar em uma estratégia, né? Então foi exatamente isso que eu consegui. Na minha segunda tentativa para ingressar na UFMG, eu utilizei a modelagem na prova de matemática e consegui acertar 5 questões que eram necessárias para ser aprovado na primeira etapa. E eu tinha ido bem nas outras, fui para a segunda etapa, e na segunda etapa eram matérias específicas da área de biomédicas, né? Química, biologia. E aí eu dominava essas matérias e me dei bem e ingressei. Bom, e com essa história eu quero que você perceba uma coisa. O que estava impedindo a minha aprovação eram 2 questões de matemática, uma questão de matemática. Se não fosse a modelagem, talvez eu ficaria novamente por 2, 3 pontos, ou até mesmo 1 ponto, como foi no primeiro ano. Eu estava bem preparado, eu fui bem em todas as outras disciplinas, mas eu tinha uma fraqueza, tá? Que era a prova de matemática. E a estratégia correta foi o que proporcionou eu conseguir a minha aprovação. E aí, depois de aprovado, eu recuperei essa deficiência em matemática, porque eu ia precisar disso em algum momento na minha vida, né, em algum momento nos meus estudos. Bom, eu quero que você perceba isso. Talvez a sua aprovação está travada por 2, 3 pontos em alguma matéria que você tem dificuldade, alguma matéria que não entra na sua cabeça, algo que você não consegue aprender e tem como você desenvolver estratégia para isso, tá? Que é a modelagem de questões. Afinal de contas, professor, o que é a modelagem de questões? Que raio de modelagem de questões é esse? Tá? A modelagem de questões parte da premissa de que quando vamos resolver algum problema, a gente não começa do zero. A gente busca em pessoas que passaram pelo mesmo problema a forma de resolvê-los. Em um contexto organizacional, uma empresa ela tenta modelar outras empresas para ver como elas resolveram isso. A gente pode até recorrer à programação neurolinguística, a uma técnica chamada de modelagem para explicar isso. A gente modela alguém para resolver um problema, modela alguém para obter sucesso. No contexto de provas, acontece semelhante. Os elaboradores de questões, eles vão observar as provas anteriores, pessoas que elaboraram questões, né, anteriormente a elas e vão tentar modelar essas questões. Dentro de um contexto organizacional, por exemplo, num contexto policial, de tribunais, contexto fiscal, saúde, educação, existe também alguns padrões que são replicados, uma forma ali de linguagem, uma forma de cobrar aquele conhecimento. E aí as bancas de concursos, na hora de elaborar as questões de prova, elas replicam esses padrões e você vai conseguir identificar nas questões padrões que vão te permitir distinguir dentre as alternativas aquela que se diferencia das demais por estar fora do padrão ou por ter um padrão específico que a torna certa ou errada. E o que acontece? Esses padrões vão se perpetuando, criando costumes, raízes, e de tal forma que passa desapercebido pela maioria das pessoas, inclusive até mesmo por algumas bancas de concurso. E identificar esses padrões permitirá que você, mesmo sem saber a matéria, consiga resolver uma questão. Olha só como essa questão de padrão existe. Pega aí, se você pegou papel e caneta, e tente desenhar um círculo. Eu vou desenhar um círculo aqui, ó, ao círculo. Eu quero que você pense por onde você começou a desenhar esse círculo. Foi por cima, pelas laterais? Foi por baixo? Olha, eu comecei por cima, tá? Comecei por cima. Digita aí no chat, por favor, a gente saber por onde você começou. Bom, você está digitando aí? Olha, está chegando aqui as respostas. A maioria começa por onde? Por cima. E olha só, isso é um padrão geral. Pelo próprio chat a gente pode perceber isso. Então, um padrão que está sendo replicado. Da mesma forma, nas provas, padrões são replicados automaticamente. Após ingressar na UFMG, eu precisava de um emprego, tá? Eu precisava ter um bom salário durante o curso para que eu tivesse uma vida acadêmica mais tranquila, tivesse qualidade de vida. Eu já trabalhava, mas como eu havia falado, era o quê? Trabalhos pesados, trabalhos com poucos rendimentos. E foi aí que eu resolvi pensar em um concurso público. Talvez você esteja pensando hoje em fazer um concurso.
Faz sim, é muito interessante. Logo de início, quando eu comecei a fazer provas de concurso, eu tive alguns fracassos, já comentei com você. Talvez você também tenha fracassado, mas eu te falo com toda certeza de alguém que já passou por isso. Se você não desistir hoje, se você não arrumar desculpas hoje, se você não se sabotar hoje, você também vai conseguir realizar o seu sonho, tá? Então comenta aí para mim no chat, eu não vou desistir, professor. Eu vou seguir firme até o fim dessa aula, não vou desistir, porque eu vou realizar o meu sonho. Após alguns dos meus fracassos, eu não desisti. Eu comecei a mapear o que eu estava fazendo de errado. E daí segue uma lista do que eu identifiquei. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora, pois pode estar acontecendo isso com você. Você pode estar cometendo os mesmos erros. Então anota aí, ó. Vamos começar. Uma coisa que eu estava fazendo de errado, que eu estava batendo na trave, é porque eu não conseguia sair dos 70% de acertos. Eu preparava bem, as outras vezes eu estava focando em quê? Estudar conteúdo específico e focava pouco em habilidade de resolver questões. Por isso, hoje eu ensino para os meus alunos como resolver questões para chegar aos 85, 90% de acertos que te tornam um candidato competitivo. Tá? Outro erro que eu cometi bastante, eu tentava cumprir todo o edital. Tentava estudar todas as matérias e dava atenção para todas as matérias da mesma maneira. Depois eu percebi que não dá tempo de estudar tudo, ainda mais trabalhando e estudando, né? Eu sempre trabalhava, estudava, e aí não dá tempo. Aí o que que eu aprendi? A dedicar ao eixo base, aquelas matérias do edital que tem maior probabilidade de cair. E o que que eu fazia com as outras matérias então que eu não estudava? Eu deixava de lado? Não. Para essas matérias eu dava uma lida mais superficial e se elas caíssem na prova, como eu não dei atenção, eu usava a estratégia de modelagem de questões. E aí, somado com o ponto que eu estudei, com a pontuação através das matérias que eu estudei com mais modelagem, fazia uma boa pontuação. Outro erro, eu nunca havia pensado em como chutar. Nem sempre eu conseguia resolver todas as questões. E aí, na hora de marcar o gabarito, eu chutava de qualquer maneira, ia lá, marcava D de Deus, C de Cristo. E quase sempre eu errava quando eu chutava dessa forma. Aí vinha aquela notícia ruim, né? Fui eliminado por 1, 2, 3 pontos e principalmente aquela matéria que eu chutei de qualquer maneira. Aí eu pensei, né? Será que tem alguma estratégia para chutar? E descobri que sim. Outra coisa, eu nunca havia pensado em uma estratégia para aumentar a chance de acerto naquelas questões difíceis. Aquelas questões que deixam a gente na dúvida e que a maioria erra. A maioria das pessoas às vezes erra aquelas questões difíceis. Então, sempre vai cair questão difícil na sua prova. Mas hoje eu sei que é possível identificar padrões para acertar mesmo essas questões que são muito difíceis, tá? E fazer uma escolha mais assertiva na hora da dúvida. Outro erro que eu cometi bastante ali, logo no início dos primeiros concursos que eu estava fazendo. Eu não havia pensado em como lidar com o branco na hora da prova. Você já parou para pensar que, mesmo que você esteja bem preparado, se você ficar nervoso, se acontecer algo errado ali na hora da prova, você pode ter um branco? Pode ter um apagão de memória, um esquecimento? E aí, como você vai lidar com isso? Na hora que você estiver resolvendo lá, não vem a matéria na cabeça. Como você vai lidar com isso? Às vezes fica mais fácil identificar um padrão e tentar marcar com maior chance de acerto, tá? Com maior assertividade. Então, por fim, algumas vezes a oportunidade bate em nossa porta e nós não estamos bem preparados. Nesse caso, o que que você vai fazer? Se uma prova de concurso que você está pensando em fazer, ela aparecer, mas por diversos motivos você não conseguiu se preparar bem, às vezes não deu tempo, às vezes você adoeceu, aconteceu algo na sua vida, um imprevisto, você vai desistir? É óbvio que não. Vá em frente, dê o seu melhor e use estratégias. Foi exatamente o que eu fiz em uma prova e com a ajuda da modelagem de questões e minha base de conhecimento prévio, eu consegui ser aprovado. Perceba que o que eu fiz foi fazer um ajuste fino, diferente do que a maioria faz. A maioria segue a mesma fórmula, focada em estudar conteúdo específico. Mas aquele ajuste fino, mapear os erros, tentar acertar uma quantidade maior de questões para ter uma alta performance, quase ninguém se preocupa. E aí eu te pergunto, você vai deixar isso de lado também? Você não vai se preocupar com essas questões, com esse
com esse ajuste fino, melhor dizendo. Então, o meu ponto de virada, sair da condição de reprovado para a condição de aprovado, foi quando eu entendi que a aprovação não é só acumular conteúdo, mas entender como aquele conteúdo vai cair lá no dia da prova. Aí eu passei a estudar o comportamento das bancas e me dedicar mais à modelagem de questões, tá? Modelei várias questões. Aos poucos eu vi minha performance mudar, os acertos aumentaram, eu tive mais autoconfiança e principalmente eu conquistei vagas, tá? Esse é o principal, né? Você vai fazer uma prova, você quer conquistar sua vaga. E essa metodologia não só mudou a minha vida, como também a de centenas de alunos que vieram depois e que passaram a compartilhar comigo os seus próprios depoimentos de transformação. Então, eu gostaria de te perguntar, tá? Você separou um tempo para estudar a sua banca de concurso? Já parou para estudar como as questões são cobradas, se tem algum padrão? Você já mapeou os estilos de questões? Os padrões que podem aparecer na hora da sua prova? Se você não fez isso, você estará igual um barco à deriva, sem direção, sem saber qual a direção correta a tomar, sem o rumo certo para chegar ao destino que você quer. O concurso não é só sobre quem estuda mais, mas sim sobre quem domina melhor as questões e acerta mais questões. Eu quero então resolver uma questão aqui com você para te mostrar os primeiros padrões que eu identifiquei para ser provado nas minhas primeiras provas. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui na tela do computador. Então vamos lá fazer algumas questões para você entender como funciona a técnica e também para fixar o conteúdo. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou te mostrar um padrão, vou explicar esse padrão, depois vou te apresentar uma questão, falar qual é a banca, qual é o ano, qual é o cargo, dar um tempo para você resolver. Depois eu resolvo junto com você, explicando como a gente chegou até a resposta. Ok? E para esse primeiro exercício, eu trouxe aqui um padrão de palavras restritivas. O que é o padrão de palavras restritivas? Palavras como somente, exclusivamente, apenas, elas restringem demais o contexto de uma alternativa. E principalmente na área de direito, na área de biomédicas, as situações não são tão restritivas, elas cabem uma certa margem de interpretação. Então, quando o elaborador de questão ele usa essas palavras, você deve ficar atento e acender uma luzinha vermelha aí na sua mente. Opa, aqui pode ter um padrão que está tornando essa alternativa errada. Então, essa alternativa que está sendo colocada como errada pode ser a resposta dependendo do enunciado, ok? E se te pedir também para marcar qual é a resposta correta, geralmente outras alternativas vão estar com esses padrões e a resposta correta sem o padrão. E aí eu trouxe então para esse padrão a prova para o cargo de procurador do Estado substituto da banca Sebrasp, PGE-RO, edital de 2021. E essa aqui é uma questão que eu chamo de questão conceitual, uma questão que o candidato apenas precisa saber qual é o conceito aí de despesas públicas, né? Uma questão mais conceitual, ok? Bom, eu vou dar um tempinho para você tentar resolver essa questão e eu gostaria que você comentasse aí no chat, por gentileza, qual é a questão que você marcou. E tá muito fácil para resolver essa questão, tá? Porque todas as alternativas têm um padrão que é uma palavra restritiva e apenas uma alternativa não apresenta esse padrão. E baseado, então, nesse padrão de palavras restritivas, eu gostaria que você me desse a resposta. Então, um tempinho aí para você resolver essa questão. Tá valendo, hein? Será que é a alternativa A, alternativa B, C, D ou E? E aí, A, B, C, D ou E? Bom, então vamos para a resposta. A resposta para essa alternativa, resposta para essa questão, melhor dizendo, é a alternativa D. Gostaria que você observasse aqui, ó, deixa eu pegar o meu marcador a laser, e a alternativa a gente tem aqui a palavra restritiva somente, na B, somente, na C também palavra restritiva somente, na E, somente. Então, todas essas
Palavras aqui são palavras restritivas. Então, isso foi um padrão apresentado nessa questão que tornou as alternativas errada e apenas a alternativa D seria a alternativa correta, ok? E eu chamo a atenção mais uma vez porque essa é uma questão conceitual. Eu ensino aos meus alunos também, além de modelar questões, como estudar para os diferentes estilos de questões. Existem diversos estilos de questões, questões conceituais, questões de certo e errado, questões de julgamento, questões de aplicação prática, raciocínio lógico matemático. E eu mostro para os meus alunos como estudar para esses diferentes tipos de questões. Existe uma diferença quando você vai estudar para cada um desses estilos, ok? Então fique atento a isso. Aqui, um bom exemplo para estudar seria flashcards. Você pode utilizar uma face de um cartão para fazer uma pergunta e na outra face teria uma resposta para você lembrar o conceito relativo àquela pergunta. Você também pode utilizar mapas mentais para esse tipo aqui de questão. E baseado em modelagem de questões, então, a gente chegou à resposta de uma questão para um cargo aí que paga um bom salário e de uma banca que é muito temida, que é a banca Sebrasp, ok? Então, resposta alternativa D, padrão palavras restritivas. Então, observe esse padrão aí e já anota no seu caderno, já grava que isso é um padrão que você tem que tomar muito cuidado na hora das questões de prova. Eu quero te mostrar uma outra questão agora com outro padrão, que é o padrão de termos negativos. Como é que funciona isso? Toda vez que você faz uma afirmação, você pode tornar essa afirmação errada utilizando um termo negativo, a palavra não, por exemplo. Imagine então a seguinte afirmação: 1 mais 1 são 2. É uma afirmação correta, porque se você somar 1 com mais 1, a resposta é 2. Para eu tornar essa afirmação incorreta, basta eu colocar um não. 1 mais 1 não são 2. Então eu tornei essa afirmação errada. E a palavra não ou termos negativos, eles são também padrões que a gente deve ter cuidado na hora de resolver questões de prova. E aí eu trouxe para você uma questão da banca CESP-Sebrasp, da Advocacia Geral da União, o concurso público aqui para provimento de cargo de advogado da União de segunda categoria do ano de 2015. E essa é aquela prova temida de certo e errado, em que o candidato ele deve julgar uma assertiva. Se ele fizer o julgamento correto, ele ganha ponto. Se ele fizer o julgamento incorreto, ele perde ponto. Então você tem que ter muita atenção. E mesmo nessas provas de certo e errado da banca CESP-Sebrasp, é possível a gente utilizar modelagem de questões. Essa aqui eu vou fazer direto com você, tá? Então aqui nós temos uma assertiva, tá? Uma afirmação aqui, né? E aí depois a gente tem aqui a assertiva para a gente julgar se ela está certa ou errada. Então, o caso hipotético aqui é o seguinte: determinado estado e um dos seus municípios estão sendo processados judicialmente em razão de denúncias acerca da má qualidade do serviço de atendimento à saúde prestado à população em um hospital do referido município. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Um estado e um de seus municípios estão sendo processados judicialmente por denúncias de má qualidade do serviço de saúde prestado em um hospital do município. E aqui vem a assertiva, né? E a gente vai julgar essa assertiva, com base no caso hipotético. Nessa situação, o Estado, em sua defesa, poderá alegar que, nesse caso específico, ele não deverá figurar no polo passivo da demanda. Olha o não aqui, ó, ele não deverá figurar no polo passivo da demanda, já que a responsabilidade pela prestação adequada do serviço de saúde à população é do município e subsidiariamente da União. Nesse caso aqui, ó, a responsabilidade pelo serviço de saúde é dos 3 entes, tá? Município, do Estado e também do governo federal, tá? E da União, ok? Então são os 3 entes aí que são responsáveis pelo serviço de saúde. E aí quando o elaborador de questão ele vem aqui e coloca não deverá, é errado, porque ele deverá figurar como polo passivo na demanda. Então, com base em modelagem de questões, a gente chega à resposta aqui, ó. O não, o deverá também, pessoal, ele é muito utilizado como padrão. Eu vou mostrar mais à frente isso no quadro de padrões aí, tá? Ele é muito utilizado, mas aqui eu quero chamar mais atenção principalmente para o não. Quando coloco que não deverá, eu tornei a assertiva errada. Então, o julgamento aqui, ó, é que essa assertiva, ela está o quê? Incorreta.
assertiva está errada ou incorreta através da identificação de um padrão, que é o padrão de termo negativo. Então, observe que mesmo não sabendo, eu expliquei aqui um pouco da teoria, mas mesmo não sabendo, eu poderia chegar à resposta identificando o padrão de termos negativos. Bom, então após te mostrar esses exercícios, você sabe agora qual é o grande segredo? Não se trata de estudar páginas e páginas. O que realmente diferencia os aprovados é conhecer os padrões que as bancas elas seguem ao montar as questões de múltipla escolha. Tá? Parece mágica, mas não é. É técnica, é prática e você fazendo exercício, resolvendo exercício, você vai conseguir identificar esses padrões, vão ficar massificados aí na sua cabeça. Eu passei anos apanhando até compreender esses padrões. E depois que eu aprendi, eu repeti em diferentes concursos e ajudei diversos alunos de todas as áreas. E isso não é papo motivacional, é realidade. Basta olhar os depoimentos de quem já utiliza a modelagem de questões. Olha aqui comigo o depoimento de quem já utiliza. Vem cá. Quero te mostrar aqui o depoimento de uma aluna, a Valdinélia, e ela fala: acertei todas as questões sem saber o assunto. E ela complementa: tenho acertado a maioria das questões com o padrão modelagem, né? Ela quer dizer com os padrões da modelagem, e realmente funciona. Obrigado, professor, pelos ensinamentos. Olha esse outro aluno aqui, ó, o Rodrigo Richter. Eu realmente estou impressionado com essa forma de analisar as questões de concursos. Resolvi algumas questões de direito processual civil que não fazia ideia da resposta correta e simplesmente consegui acertar todas as questões e apliquei essa metodologia explicada. Eu realmente estou surpreendido com essa técnica de como ela é extremamente eficaz. Eu quero então chamar a sua atenção para que você também desperte a sua consciência para identificar os padrões, para começar a modelar questões da sua prova para que você tenha resultados surpreendentes. E tem mais um depoimento que eu gostaria aqui de mostrar para você. Acabei de responder as 5 questões de física que teve na última prova da PRF em 2021 usando somente a técnica. Observe que a modelagem de questões ela pode ser utilizada em questões de direito, em questões de física, em questões de raciocínio lógico matemática, para todas as áreas, para todas as disciplinas. Quero te falar que você também pode ser o dono do próximo depoimento. Eu vou te mostrar agora o que precisa ser feito para você conseguir contar e dar o seu depoimento. Você está faturando nas questões, que você conseguiu a sua aprovação aí no concurso. Se você é um candidato que estuda de maneira regular, faz exercícios, assiste às aulas e possui um bom material didático, eu tenho certeza que você está sendo reprovado por causa de 1, 2, 3 pontinhos. Porque você está fazendo ali o básico, né? Está estudando, está se dedicando. 1, 2, 3 pontos já resolve o seu problema. Agora, se você é um candidato iniciante e aí você possui pouco tempo para estudar, não se preparou muito bem, você vai precisar de mais pontos e uma estratégia também pode te ajudar a conseguir esses pontos aí a mais que você está precisando para a sua aprovação. Eu quero te mostrar o exemplo do concurso para técnico judiciário, carreira administrativa do Tribunal Regional do Trabalho, 16ª Região, que ocorreu em 2022 em São Luís do Maranhão. Eram apenas 4 vagas, mais cadastro de reserva. E olha só a diferença. Coloca na tela aí. Se você fosse o 10º candidato dessa lista e acertasse mais 3 questões, você iria direto para dentro das vagas. Imediatamente seria o quê? O primeiro colocado. Então olha como 3 questões equivalem a 9 posições em um concurso. Podem ser a diferença, tá? Isso vai fazer total diferença para que você consiga obter um ótimo salário. Nesse caso, um salário de mais R$ 7.500, estabilidade, horas justas de trabalho, férias e tudo mais que um concurso pode oferecer. Eu quero te mostrar outro exemplo aqui, para o cargo de analista tributário da Receita Federal. Nesse caso, olha como mais 5 questões colocariam esse candidato também dentro das vagas. Ele tirou 102 pontos do concurso da Receita Federal de 2022 e não foi convocado. Ele ficou na posição 434.
mais 5 questões, ou seja, ele faria 107 pontos, colocariam ele na posição 274. Se ele acertasse mais 5 questões, seria o equivalente a subir 160 posições para ganhar um salário de aproximadamente R$ 12.700. Olha como 3, 5 questões colocam uma pessoa dentro das vagas. É o momento em que a pessoa consegue realizar os seus sonhos. Tá? Esse ajuste fino. Então, pare de se iludir e gastar fortunas em cursinhos caros, cursinhos preparatórios, materiais complicados, ficar anos estudando e sendo reprovado, pois o seu problema ele pode ser resolvido com poucas questões. Eu quero te fazer algumas perguntas relativas a isso, tá? Se a sua prova estiver chegando, o que você pode fazer hoje, tá? O que você pode fazer hoje para acertar mais questões lá no dia da sua prova? Estudar mais conteúdo? Não vai dar tempo de você estudar mais conteúdo. Sua prova está chegando, o que você pode fazer hoje? Aprender uma estratégia, tá? Se sua prova ainda está distante, o que você pode fazer a mais hoje para acertar mais questões no dia da sua prova? Aumentar o número de revisões? Você já está estudando, fazendo exercício, não adianta aumentar o número de revisões, porque algumas matérias vão ficar de fora. Então, o que você tem que fazer? Investir em estratégia. Hoje, se você fizer isso, vai chegar no dia da sua prova e vai estar melhor preparado. Se você faz cursinho, tem bons materiais didáticos, tem tempo para suas sessões de estudo, o que você pode fazer hoje para que você acerte mais questões lá no dia da sua prova? Será que é contar com a sorte? Aquela questão difícil, aquela questão daquela matéria que você não vai saber contar com a sorte na hora de marcar ela? Não, é aprender de estratégia e aplicar desde hoje. Então, o que você precisa é isso, aprender uma estratégia avançada de resolução de questões, ou seja, aprender a modelar questões. Então, agora eu quero te mostrar mais uma vez alguns exercícios para que você aprenda a como utilizar a modelagem de questões. Eu quero que você saia daqui com a clareza sobre o método e com ações práticas para que você consiga aplicar lá no dia da sua prova. Vou mostrar aqui na tela do computador mais alguns exercícios. Agora eu trouxe aqui para você o padrão combinação dos termos que mais se repetem. Como é que funciona isso? Eu tenho uma questão e a questão pede as alternativas uma resposta que exige 2 termos. Por exemplo, mesma coisa de eu perguntar o que uma pessoa comeu hoje no café. Ela pode responder que ela comeu pão com leite, ela pode responder que comeu pão com suco, biscoito com leite, biscoito com café, pão com manteiga e café com leite. Qual que seria a resposta aqui, né? Seria a junção desses termos que mais se repetem. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Então, tem essa questão aqui da banca Sebrasp, da PGRO, edital de 2021, e ela traz um texto e, após a leitura do texto, a gente tem aqui o comando da questão. O comando da questão pede para a gente marcar a resposta correta. Se a gente observar aqui, ó, deixa eu pegar o meu marcador a laser, se a gente observar aqui, na primeira posição, eu tenho como resposta algodão, encaroço e milho. Na primeira posição da B, soja. Na segunda posição, milho. Na C, arroz sequeiro e soja. Na D, soja e café. Na E, feijão e milho. Então, observe que eu tenho termos na primeira posição e na segunda posição. O termo que mais se repete na primeira posição aqui, ó, é o quê? É soja. A soja também repete uma vez na segunda posição. E o que mais se repete na terceira posição é o quê? É o milho, ó. Milho, milho e milho. Então, a resposta vai ser aquela que une os termos que mais se repetem. Você consegue me falar qual que é a resposta aqui? Bom, então, a resposta para essa alternativa vai ser, resposta para essa questão, melhor dizendo, a alternativa B, soja e milho, porque é os termos que mais se repetem. Olha como a soja se repete aqui 3 vezes, o milho também se repete 3 vezes. Então, juntando os termos que mais se repetem, a gente chega à resposta. Isso é um padrão muito comum em provas de concurso. E aí eu chamo a atenção para você a mais um conhecimento. Tá? Toda vez que você for fazer uma questão, não se intimide, não fique intimidado com enunciados extensos, cheios de números. Tá? Nessa questão aqui, ó, ela traz um enunciado longo, vários dados, mas
você não vai precisar utilizar esses dados para fazer a questão. Você tem que obedecer o comando da questão. Ó. No texto anterior, o destaque da safra de grãos no estado de Rondônia diz respeito à produção de. Aqui você precisa saber qual que é o grão que é mais produzido nesse estado. É um conhecimento que você tinha que ter prévio. Então, não perca muito tempo com o enunciado, não fique intimidado com o enunciado, foca aqui no comando da questão. E se você não conseguir resolver a questão com seu conhecimento prévio e nem com o que está no enunciado, aplique a modelagem de questões e, através da modelagem, a gente chegou à resposta. Alternativa B é a resposta para essa questão. Vamos para mais uma aqui de combinação dos termos que mais se repetem. Bom, essa questão aqui é da FGV, a prova para o concurso de tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas de 2021. Eu trouxe aqui várias questões dessa prova para te mostrar que em uma mesma prova a gente consegue modelar várias questões para faturar aqueles 3, 5 pontos a mais, até mais pontos, 10 pontos que você precisa aí para ser aprovado. Bom, e aqui, ó, vamos nem ler o enunciado. O objetivo é mostrar que, sem saber a matéria, a gente consegue resolver. E eu tenho na primeira posição, então, ó, álcool, álcool se repetindo duas vezes, depois enol e enol também repetindo aqui duas vezes. Na segunda posição, cetona, cetona, cetona. Então, na segunda posição, o que mais repete é a cetona. A resposta, então, vai ser o que aqui, ó? Vai ser alguma coisa com cetona. Ou vai ser álcool e em uma cetona, ou enol e cetona. Mas, para matar a nossa dúvida, a gente tem aqui, ó, uma função, um grupo OH aqui, uma função álcool aqui, essa molécula de testosterona. Então, com base nisso, através de modelagem de questões, a gente vai chegar à resposta que é a alternativa A. Bom, mas aí você pergunta, e se eu não conhecesse, professor, essa função álcool aí, se eu não soubesse, então a resposta, a alternativa A, junção dos termos que mais se repete. Se você não se atentasse para isso aqui, o que que aconteceria? Você poderia chutar, talvez. Mesmo assim, você aumentaria sua chance de acerto. Se você chutar qualquer uma dessas alternativas aqui, ó, a sua chance de acerto é o quê? 20%, ó. São 5 alternativas, se você escolher uma, aleatoriamente, você vai ter 20% de chance de acertos. Agora, se você chutar entre A e D, que talvez seria, né? A D a gente poderia ficar na dúvida. Você teria o quê? 50% de chance de acerto. Aumentaria a sua probabilidade de acertar uma questão. E mais uma vez eu te falo, uma questão é importantíssimo para faturar a questão da sua prova. Modelagem também pode te ajudar nisso aí, a aumentar a sua chance de acerto. E olha que essa prova aqui, ó, é uma prova recente, tá? De 2021, a banca FGV. Vamos para mais outra aqui de combinação dos termos que mais se repetem. Também da FGV para o cargo aí de tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas de 2021. Então, mais de uma prova, em uma mesma prova, melhor dizendo, mais de uma questão a gente vai conseguir resolver com modelagem. E aqui eu nem vou gastar muito tempo, eu só quero mostrar mesmo, ó. A gente vai juntar os termos que mais se repetem, a resposta aqui vai ser a alternativa C, junção dos termos que mais se repetem. Outra aqui também, para o cargo de tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, a banca FGV, e foi com uma questão semelhante a essa, uma questão de raciocínio lógico matemático, eu precisei utilizar a modelagem de questões na minha prova de matemática do FMG que eu consegui faturar. Então, modelagem de questões também se aplica a questões de cálculo, questões de raciocínio lógico, matemática, a todas as áreas, todas as disciplinas. E aqui, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui no numerador, denominador, os números, né? Os algarismos aqui. Aquela alternativa que vai juntar os algarismos que mais se repetem é a alternativa a ser marcada. Então, na A, 1 e 6, na B, 1 e 4, na C, 2 e 3, na D, 1 e 3 e na E, 1 e 2. Então, olha só. Aqui no numerador, o que mais se repete é o 1. No denominador, o que mais se repete é o 3. Qual que é a resposta, então? A resposta para essa questão é a alternativa D, junção dos termos que mais se repetem. Mais uma vez, reforçando aí que serve para questões de cálculo e foi com um conhecimento semelhante a esse que eu consegui faturar uma questão a mais lá, faturar, na verdade, as 5 questões que eu precisava para ser
aprovar no vestibular da UFMG. E para esse tipo de questão aqui, eu quero dar mais uma dica para vocês, quero trazer mais um conhecimento que eu ensino para meus alunos. É uma sequência correta para resolver questões. Às vezes você vê uma questão de raciocínio lógico matemático, pode ficar perdido. E aí eu ensino um método, que é o método LIDAR, para que os alunos possam resolver as questões, para que eles não fiquem travados na hora de resolver uma questão de prova. O método LIDAR consiste em seguir uma sequência para a resolução, que é uma leitura, interpretação. Depois que eu interpretei, eu vou selecionar dados, arranjar os dados, vou resolver os dados, vou revisar e sempre tendo atenção com o relógio. Então, toda vez que você for fazer uma questão de raciocínio lógico matemático, é importante identificar os dados, organizar esses dados para resolver, né, criar uma correlação entre eles, chegar à resposta. E sempre procure revisar a sua resposta e se preocupe também com o relógio para que você não perca tempo, fique travado em uma questão e chegue lá na hora de marcar no gabarito, né, no final da prova, você não conseguiu resolver todas as questões e tem pouco tempo para marcar no gabarito e ainda incorre em erro de marcar errado lá no seu gabarito. Então, preocupe-se aí com o tempo também na hora de resolver questões. Bom, agora que eu já te mostrei isso, eu quero te falar que a metodologia de modelagem de questões te ensina a olhar para as perguntas e para as questões com outros olhos, tá? Você vai identificar padrões recorrentes de cobrança nas bancas, você vai conseguir identificar palavra-chave para poder chegar à resposta, algumas palavras que são distratores, palavras que podem ser pegadinhas de prova, e tudo isso vai te desviar da resposta correta ou então vai te levar até a resposta correta. E é muito importante identificar esses padrões. E aí eu quero te falar mais uma coisa. Você viu como a banca gosta de repetir padrões? Te mostrei a prova lá da FGV para o cargo de tenente. Você viu que ela repete? Então, depois que você aprende isso, tudo fica mais claro e você começa a identificar isso lá na sua banca de concurso, na hora de resolver a sua prova. Por isso que é importante você praticar bastante os exercícios da banca e não ficar igual um barco à deriva, sem rumo, sem direção. A pergunta que eu te fiz lá no início da aula. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando, né? Modelagem realmente funciona? Bom, funciona, não é só comigo, eu te mostrei aqui na prática e eu quero trazer também alguns depoimentos para que você perceba que modelagem funciona e não foi só comigo. Vem cá, vou te mostrar na tela aqui. Olha só o depoimento da Cassinha Medeiros. Bom dia, pessoal. Realmente essas técnicas de modelagem são muito top, né? Principalmente a junção de termos que mais se repetem. Essa técnica é de chutar a gol, né? Dá para chutar a gol. Bom, o que que ela quis dizer aqui, né? É um padrão muito recorrente em provas. E eu acabei de te mostrar a junção de termos mais se repetem. E realmente tem uma prova da Polícia Civil que eu resolvi mais de 4 questões só com essa estratégia. Acho que deu umas 7 questões, 5 questões, tem que recordar direitinho. Mas foram muitas questões da prova só com a estratégia de modelagem e o padrão junção dos termos que mais se repetem. Olha esse outro comentário aqui, ó. Esse padrão de semelhança entre os resultados serve muito para as provas de matemática. Então, gente, mostrando que não foi só comigo lá no vestibular da UFMG, com várias pessoas, né? Em 2023 que isso aconteceu com uma aluna chamada de Simara Cristina. Olha esse outro comentário aqui. Adorei a modelagem de questões em 2024, esse comentário da Loiva Pacheco. Esses depoimentos são para te mostrar que a modelagem tem dado certo, não foi só comigo, com vários alunos e depoimentos recentes. E você então pode também utilizar a modelagem de questões a partir de agora aí para resolver as suas provas, para resolver as suas questões de concurso. Outra pergunta que você pode estar fazendo é a seguinte: serve para todas as bancas? Sim, serve para Enem, CESP, Sebrasp, IBFC, Consulplan, VUNESP, Sesgran Rio, OAB, serve para concursos federais, estaduais, municipais, área fiscal, área bancária, área policial, para todas as carreiras, para todas as áreas. Olha só, serve para todas as bancas. Se for questão fechada, tá? Se for uma questão fechada, modelagem se aplica. Então, mais uma vez, serve para todas as bancas. Se for questão fechada, a modelagem se aplica. Talvez você esteja pensando também, né? Serve para todos os níveis de estudantes? Sou um concurseiro iniciante ou sou um concurseiro que já sou avançado, já estuda há muito tempo? Eu quero te falar que serve sim, mesmo para quem
está iniciando, para quem já é avançado. Para quem já é avançado é aquele ajuste final. Para quem está iniciando já começa aí com plus, com uma carta na manga a mais, ok? Outra pergunta que talvez você esteja se fazendo é o seguinte: funciona para as questões de cálculo? Eu te mostrei aqui, ó, na prática que funciona para questões de cálculo e dei exemplos também, né, de depoimento de aluno que tem utilizado a modelagem para questões de cálculo. Outra pergunta que é muito comum que eu recebo é se serve para questões de certo e errado. Serve sim. Inclusive, eu acabei de mostrar na prática um exemplo de questão de certo e errado. A técnica é excelente para identificar principalmente as assertivas que a gente deve julgar como erradas, tá? Principalmente para essas aí. Bom, após te mostrar, né, como aplicar o método, como ele ajudou diversas pessoas, eu quero te falar que esses padrões que eu te mostrei aqui são só o começo. Te mostrei só um pouquinho que eu já modelei. Depois de ser aprovado no meu primeiro concurso, eu não parei, eu continuei fazendo concurso, porque eu precisava crescer mais. A minha família tinha aumentado, né? Eu casei, tive 2 filhas e eu tive que continuar meus estudos para ter um cargo mais elevado, um salário melhor. Então foi nesse momento que eu aprimorei a técnica. Aí eu tive que aprimorar a técnica. Eu descobri então novos padrões, testei esses padrões em diferentes bancas e eu já vou mostrar esse padrão para você, tá? Eu já vou te mostrar aqui nessa aula hoje, já vou abrir aqui o segredo e já vou mostrar para você os padrões que eu modelei. E com isso, eu consegui ser aprovado em novos concursos. E minha última aprovação foi para um cargo de oficial em uma instituição militar e até hoje eu estou nesse cargo, né? Além disso, a modelagem, ela sempre me ajudou a conquistar os primeiros lugares dos meus cursos de formação. Quando a gente passa em um concurso, para exercer o cargo, a gente tem que fazer um curso de formação. E a classificação depois para você ocupar o seu cargo, né, para onde você vai trabalhar, muitas vezes é um cargo federal, estadual, você pode trabalhar em vários locais do estado ou do país. Essa classificação, ela vai determinar onde você vai trabalhar. E eu precisava ter uma boa colocação para ficar perto da minha família, para ter a chance, né, de escolher um local mais próximo da minha cidade. Porque os primeiros colocados, eles geralmente escolhem. Então eu não queria ficar longe da minha família, queria ficar perto, minha filhas eram recém-nascidas, né, uma rede de apoio, precisava ter uma rede de apoio. Eu busquei as primeiras colocações e eu consegui sempre ficar primeiro, segundo, terceiro colocado, e modelagem de questões foi fundamental também. Os meus colegas, às vezes, eles viravam a noite estudando e eu não podia, porque tinha que cuidar de família, mas eu prestava atenção nas aulas, fazia exercício, aplicava modelagem e conseguia as primeiras colocações. Depois de todas essas aprovações e experiências em provas, eu percebi que praticamente todas as bancas de concurso operam dentro de padrões. Eu tive o cuidado de listar esses padrões que são verdadeiros códigos. Então, eu listei. Esses padrões são verdadeiros códigos, tá? Agora eu quero te mostrar os 15 padrões que eu já modelei e que têm ajudado os meus alunos a conseguirem ótimos resultados. Aquele ajuste fino na hora da prova, na hora de resolver questões. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar um quadro de padrões com os 15 padrões que eu já modelei. Então acompanha comigo aqui, nós temos o padrão diferença de tamanho, algumas alternativas, elas têm um tamanho muito diferente das outras, isso pode ser um indicativo da resposta ser marcada. Palavras restritivas, somente, exclusivamente, obrigatoriamente. Palavras excludentes, sem, exceto, nunca, jamais, em hipótese alguma. Termos negativos, como não, poderá e deverá, poderá dar ideia de condição, deverá dar ideia de obrigatoriedade. Se você souber identificar como isso é utilizado na prova, você pode também chegar à resposta de maneira mais assertiva. Tempos verbais diferentes ou classes de palavras diferentes. A maioria das alternativas apresenta o verbo no infinitivo e outras, por exemplo, em outra forma verbal. E isso vai te dar a indicação da resposta a ser marcada. Diferença de sentido e contexto. Tem mais aqui, ó. Vamos lá, vamos passar o slide para o lado aqui. Estrutura, diferença na estrutura. A sequência como um texto é escrito nas alternativas segue um padrão.
e apenas uma alternativa fora do padrão. Incômodo, estranheza, uma alternativa escrita de uma maneira errada que causa um certo incômodo ou estranheza. Combinação dos termos que mais se repetem, que eu te mostrei. Você eliminar hipóteses absurdas e, por eliminação, também é uma forma de resolver questão através de modelagem. Textos mais genéricos e menos restritivos. Geralmente, os textos mais genéricos e menos restritivos são aqueles a serem marcados, é a resposta correta. Semelhança entre os resultados é utilizado para questões que envolvem cálculo e teste de alternativa também é utilizado para questões que envolvem cálculo. Então, esses foram os 15 padrões que eu já modelei que têm ajudado os meus alunos a conseguirem as suas aprovações. E você também pode utilizar, a partir de agora, a modelagem de questões, o quadro de padrões aí, para faturar aqueles pontos a mais na sua prova. Continue comigo que a aula está recheada de informações, hein? E temos o brinde aí no final da aula para quem digitar a palavra-chave. Olha só, eu quero que você observe que o maior motivo para que eu sempre estudasse foi a minha família. Ajudar quem eu amo, realizar os meus sonhos, esses são os maiores motivos para que eu me dedicasse aos estudos. Eu quero te perguntar, qual é o seu maior motivo para estudar? Você quer dar um futuro melhor para sua família? Você realmente quer realizar o seu sonho? Se a sua resposta for sim, continue comigo até o final da aula, pois você vai precisar sair daqui com esse conhecimento para que seu sonho se torne realidade. Você vai precisar desse conhecimento, tá? Eu quero te falar que agora eu desfruto de estabilidade financeira, um bom salário, consigo dar uma vida de qualidade para minha família e realizar os meus sonhos. Olha essas fotos de coisas incríveis que eu já conquistei. Olha só, viagem para a praia, viagem internacional para Disney, tive um momento excelente com minha família, viagem com minha esposa para Punta Cana, fui lá na boate Cocobongo, conheci lugar fantástico, oportunidade de conhecer Campos de Jordão, oportunidade de conhecer vários lugares aqui no Brasil e outras regiões fora do Brasil. Então, eu quero te falar que o concurso público foi o que me proporcionou tudo isso, tá? Olha essa foto minha lá do passado. Então, foi necessário que o Bruno lá do passado, de família humilde, fraco nos estudos, necessário que ele estudasse, fosse reprovado e depois de ser reprovado, desenvolvesse métodos de estudo para que esse outro Bruno, que vai aparecer aí, ó, do outro lado, esse outro Bruno concursado de hoje, ele pudesse conseguir realizar os seus sonhos. Então, olha aí para você ver, né? Tudo que a gente passa. Se você está passando por isso, acredite que o seu momento vai chegar, você vai conseguir a sua aprovação. E olha, eu vou te falar, tá? Não foi fácil sair de uma condição que eu estava e me tornar concursado. Cada estratégia conta nesse processo. É isso que diferencia os aprovados dentro das vagas do que são aprovados e não são classificados. E mesmo daqueles que nem conseguem o mínimo para ser aprovado. Muitas vezes alguém faz a pontuação mínima, mas não é classificado. Então a estratégia é o que vai diferenciar. Enfim, a minha vida foi transformada e eu quero que você tenha também a sua transformação. Para ficar mais claro como a modelagem pode te ajudar, vamos imaginar uma situação hipotética aqui de uma prova com 50 questões. Então, imagina uma prova com 50 questões. 20 questões dessa prova vai aparecer aí na tela para você, para exemplificar, para ficar mais fácil. Então, 20 questões equivalem a 40% da prova. Você consegue acertar esses 40% com a sua base de conhecimento prévio, com aquilo que você já tem de conhecimento. 15 questões que equivalem a 30% da prova, você consegue acertar com o estudo, o pouco tempo que você tem de estudo ali. Só que você precisa de mais. Então, mais 10 questões, que equivalem a 20% da prova, você consegue acertar com a modelagem de questões. Somando tudo isso, 40 mais 30 mais 20 dá 90% de índice de acerto. E esse índice é que torna um candidato ou candidata competitiva. Esse cálculo fez sentido para você? Se fez, comenta aí. Agora vamos imaginar uma outra situação. Se você não acertasse aqueles 20% com a modelagem de questões, você teria o quê? 70% de índice de acerto. E seria um candidato ou candidata
pouco competitivo. Às vezes até faria o mínimo para ser aprovado, mas não seria classificado dentro das vagas, porque só é classificado quem tem altos índices de acertos. Percebe então como a modelagem pode fazer a diferença? Ou seja, sem a modelagem você seria reprovado, né? Ou então seria aprovado, mas aqueles pontinhos que te colocariam lá dentro das vagas você não teria. E aí o que vai acontecer? Você vai lamentar. Fui reprovado por apenas 2 pontinhos. Fui reprovado por apenas 3 pontinhos. Fui reprovado por apenas 1 pontinho. E isso é terrível. Então você vai perder esses pontos por não ter se preparado para as questões que você não vai saber lá no dia da prova. Isso realmente vai acontecer com você, tá? Porque ninguém tira 100% da prova, ninguém fecha a prova. Nem mesmo os primeiros colocados nas provas de concurso, eles conseguem fechar a prova. Pesquisa. Eu peço você para pesquisar isso aí, ó. Pesquise para ver se os primeiros colocados eles fecham as provas. Não fecham. Então vai cair lá na sua prova uma questão que você não sabe e você vai precisar de uma estratégia. Bom, eu quero que você veja um depoimento de um aluno que viveu na prática a transformação da modelagem de questões. Ele tinha pouco tempo para estudar e precisava de faturar os pontos e conseguiu um alto índice de acerto com a modelagem de questões. Aparecendo na tela para você aí. Agradeço muito eu, sou Bruno Bicalho, desde 2019 estabelecemos uma parceria, viemos lá no curso preparatório e foi lá que ele me apresentou, né, essa proposta de modelagem de questões e foi que eu gostei, abracei e agradeço, porque foi lá que comecei a entender tudo, como é que funcionava o processo, né? Participando aí de um concurso, um conteúdo, né, muito extenso, e eu tinha que estudar num curto espaço, né? Foi a ideia lá do concurso que eu participei e passei, eu fui um dos últimos a começar a estudar. Então toda essa modelagem de questão fez a diferença, porque mesmo sendo dos aprovados o último a começar a estudar, eu consegui lograr isso. Então, olha só, o que você precisa é de uma estratégia para sair da fila dos concurseiros e conseguir o seu cargo público. Conseguir, de uma vez por todas, o que você realmente merece: estabilidade financeira, segurança no emprego, um bom salário, qualidade de vida. É por isso que eu quero te ajudar a transformar a sua vida com o curso Modelagem de Questões. A transformação que você precisa para mudar a sua vida e conseguir alcançar 90% de índice de acertos. Com ele, você terá uma super estratégia para conseguir a sua tão sonhada aprovação e desfrutar de estabilidade financeira, qualidade de vida, segurança para sua família, viver a vida que você e eles realmente merecem. Veja esse depoimento da Renata, que conseguiu a sua aprovação com a estratégia de modelagem de questões. Olá, meu nome é Renata e eu fui aprovada no curso de habilitação de oficiais na instituição militar do estado de Minas Gerais. Durante a minha preparação, eu pude contar com os métodos do curso do professor Bruno Bicalho. Então você aí que está querendo fazer um concurso público, eu te recomendo adquirir os cursos do professor Bruno Bicalho. Bons estudos e boa sorte! O curso de modelagem de questões é dividido em módulos. Cada módulo apresenta aulas específicas de maneira didática que te farão entender a estratégia. O objetivo é apresentar de forma lógica e organizada como você pode identificar padrões nas questões de provas e concursos que irão te permitir identificar qual é a alternativa a ser marcada. São 3 módulos com 26 aulas e a resolução de 65 exercícios diretos ao ponto e sem enrolação. Você pode aplicar o conhecimento adquirido após cada aula. Isso é um grande diferencial porque você pode aumentar os seus índices de acertos em pouco tempo. Você também vai receber um PDF com um quadro detalhado de todos os padrões e também PDF com os exercícios para você que gosta de imprimir, de trabalhar com material físico, resolver os exercícios ali com lápis, com a caneta. E tem mais, para os participantes da aula de hoje, temos 3 super bônus. O curso, o X da Questão,
que apresenta um método passo a passo para resolver exercícios e não ter um branco na hora da prova. Esse curso, ele traz também aqueles ensinamentos que eu falei para vocês, tipos de questões, questão de julgamento, questão conceitual, método lidar para resolver questões de cálculo, tudo isso está no curso O X da Questão. Você também vai receber um e-book sobre uma estratégia completa de preparação para concurso, a Tríade de Sucesso, que é baseado nos pilares foco, parâmetro e método, que serve para todos os níveis de concurseiros. Você também terá acesso a uma coletânea de provas diversas. Esses depoimentos são a prova de que o método realmente funciona e como a modelagem de questões pode te ajudar. Vem comigo aqui para eu te mostrar. Olha só esse depoimento da Juscelia Secato. Super indico, é verdade mesmo. Fui aprovada, estudei pouco devido a trabalho, casa, filhos, enfim. Mas com as dicas do professor, eu acabei acertando muito mais e a principal matéria da qual tinha maior dificuldade, acertei mais de 80%. Então faça como a Juscelia Secato. Se você tem dificuldade em alguma matéria, é atarefado e precisa aí desenvolver uma estratégia para acertar os 80% aí que você precisa para ser aprovado, você vai poder ter essa oportunidade aqui com o curso de modelagem de questões, ok? Oportunidade incrível aí nesse dia de hoje. Olha esse depoimento aqui da Marileide. Marileide fala: bom dia, sou de Rondônia e no dia 21 de julho fiz uma prova para o cargo de professora no estado do Mato Grosso. Usei seu método e fui aprovada na primeira etapa. Agora estou esperando a correção da prova de redação, em que fiquei entre a 120ª colocada. Só teria a prova de redação corrigida quem acertasse pelo menos 50% da prova objetiva e eu acertei 70%. Então, olha só, se não fosse a modelagem de questões, talvez a Marileide não teria acertado os 70% que ela precisava, os 50% para correção da prova de redação e teria perdido a sua oportunidade. Agora eu quero que você assista a esse outro depoimento de outro aluno que foi aprovado graças à estratégia de modelagem de questões. Olá, meu nome é Leandro, eu sou um concursado público, hoje eu desfruto desse benefício, eu dou graças a Deus porque realmente é muito bom ser concursado público. O concursado ele tem diversas vantagens, comparando com os empregos tradicionais, além da estabilidade, da garantia. A gente também possui condições melhores de saúde, assistência à saúde, assistência à família, férias, isso tudo é um diferencial bem positivo para a gente. E eu conhecia o método do professor Bicalho, eu vi que ele é um diferencial. Antes de conhecê-lo, eu já sabia, eu modelava sem saber, como ele mesmo fala, porque palavras como nunca, como sempre, eu sempre já marcava, eu dava maior atenção nessas palavras, nas questões, porque elas são muito fortes, então quando a gente está fazendo a interpretação de uma questão, a gente tem que tomar cuidado, mas ele mostrou que há diversos outros padrões, nas questões e que auxilia a gente demais da conta. Todo concurseiro, por mais que ele se prepare, por mais que ele estude, é impossível você conseguir responder todas as questões, saber tudo, Tanto que ninguém tira 100, a gente avalia e ninguém tira 100, sempre erram, os melhores candidatos erram questões, Então ninguém sabe tudo, isso é fato. E você se preparar para quando você lidar nessa situação é de extrema importância. Tem que se estudar, tem que fazer toda a sua preparação de base, mas você ter uma carta na manga a mais, eu acho que isso é um diferencial. Então o professor, com esse curso dele, muda a nossa vida. É espetacular o que pode fazer para a gente, porque 2, 3 questões a mais te joga lá em cima mesmo e faz toda a diferença. Então é um método super válido, indico mesmo esse método do professor. E se você está estudando, aplica isso no meio da sua rotina. Se você está para fazer uma prova de última hora, aplica, porque essa é uma maneira muito importante da gente conseguir ganhar alguns scores a mais lá, subir a nossa nota. Então eu só tenho a agradecer ao professor por conhecer esse método dele, porque ele ajuda demais as pessoas. Eu acho que todos que já passaram aí, a gente acompanha hoje o professor
no Instagram e ver várias pessoas elogiando, e realmente é de parabéns poder compartilhar esse conteúdo de extrema relevância para a gente. Bom, antes de continuar, de te falar qual que é o investimento para que você se inscreva no curso de modelagem de questões, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quanto você pagaria hoje para ter um salário acima de R$7.000, R$10.000, R$20.000, o melhor, para o resto da vida, sem correr o risco de ser mandado embora? Ou quanto você pagaria para realizar o seu sonho de casa própria, viagens, boa educação para os seus filhos, poder comprar o carro dos seus sonhos, ter a segurança e a vida que você realmente merece? Eu quero te falar que um curso que te ajuda a ser aprovado em um concurso, ele vale pelo menos o valor do imposto de renda do cargo. Você vai trabalhar um mês e o imposto ali de renda que vai debitar do seu salário já é o valor desse curso, ok? Então, no meu caso, esse curso vale pelo menos R$4.383. Coloca na tela aí, olha meu contra-cheque, ó, esse é o valor que eu pago de imposto de renda. Então, será que um curso que pode te ajudar a ganhar mais de R$20.000 pelo resto da vida não vale pelo menos R$1.200? É lógico que vale. Mas não vai ser isso que você vai pagar hoje. Eu quero te falar que o curso de modelagem de questões é um investimento de R$597. O curso X da questão é um investimento de R$497. O e-book com a trilha de sucesso é um investimento de R$97. Tudo isso seria R$1.191. Seria um valor bem menor do que o imposto de renda que você vai pagar lá quando você for aprovado, empossado e receber o seu primeiro salário. Mas para os participantes da aula de hoje, eu estou fazendo algo incrível. O curso de modelagem de questões mais os bônus vão sair com um desconto de 75%. Incrível o que eu estou fazendo. Vai sair por apenas R$297 ou 12 vezes de R$30,72. O valor do curso é igual ao valor de uma calça jeans, 2 pizzas tamanho família. Você olhar o valor da parcela é o valor de 2 cervejas ou o valor de uma pizza brotinho. Se você diluir o valor da parcela ao longo dos dias, é o valor de uma paçoca, valor irrisório. Então clica no link que está aparecendo aí para você e se inscreva agora mesmo no curso de modelagem de questões. Não perca essa oportunidade de fazer um curso que vai te ajudar a ser aprovado por um valor diário de uma paçoca. Agora quero te mostrar 3 pessoas que tiveram as suas formas de ver as questões de concursos transformadas com a estratégia que te mostrei aqui. Todos eles não dominavam totalmente os conteúdos de prova, mas ainda assim tiveram resultados brilhantes. Olha aqui comigo na tela. Olha o depoimento do Francisco Souza. Ele comentou: nunca investi tão bem num curso quanto o seu, professor Bruno. Hoje já sei como devo me comportar diante de uma prova. Você me possibilitou ser um novo concurseiro. Deus lhe abençoe. Olha o comentário da Márcia. Boa noite, professor. Passando para agradecer o excelente material do curso de modelagem de questões. Nunca mais farei uma prova da mesma maneira. Uma questão não vai mais me tirar. Então eu quero te falar para você fazer como o Francisco, como a Márcia e se inscrever no curso de modelagem de questões para que você tenha a sua forma de ver as questões de concurso transformada e deixar de ser um concurseiro para se tornar um concursado, fazer aquele ajuste fino para conseguir os pontos que você precisa para a sua tão sonhada aprovação. Agora eu quero recapitular tudo que você vai receber ao se inscrever no curso de modelagem de questões. Você vai ter acesso ao curso de modelagem de questões, o curso X da Questão, que é um bônus, um incrível e-book e acesso a uma coletânea de provas para você praticar os padrões. E tudo isso por apenas R$ 297, por uma parcela em um valor menor do que um prato de almoço. Se você deixar de comer um prato de almoço em um restaurante um dia, você paga a parcela do curso. Se você deixar de tomar 2 cervejas no mês, você paga a parcela do curso. Se você deixar de comprar uma paçoca por dia, um chocolate que você compra ali depois do almoço no dia, você paga o curso. Então, não perca tempo.
Clica agora mesmo, o link está aparecendo aí para você e garanta a sua vaga no curso de modelagem de questões. Aproveite a promoção do dia de hoje, assista quantas vezes você quiser no conforto da sua casa, sem ter que pregar trânsito, tá? Eu quero mostrar mais alguns resultados de quem já investiu nesse incrível curso de modelagem de questões. Olha aqui comigo o depoimento da Elisângela e da Jussiele. A Elisângela fala o seguinte: oi, me chamo Elisângela, olha, esse curso é top demais. Por motivos de saúde, não tive como me preparar estudando. Mas com o curso do professor, acredito que sairei bem sem ter conseguido estudar tanto como gostaria. O curso é top demais. Não percam tempo, é uma UTI para concurseiros. Parabéns ao professor, viva ou rever. Ótimo curso, vale cada centavo. Obrigada, professor. Então, faça como Elisângela. Se você não tem muito tempo para estudar, teve algum problema, a prova está se aproximando, precisa de uma recuperação na reta final, o curso Modelagem de Questões é indicado para você. Se você tem muito tempo até a sua prova, o curso também é indicado para você, porque você vai conseguir mapear vários padrões da sua banca, ok? Vamos ver agora o comentário aqui da Jussiele Penteado. A Jussiele faz o seguinte: boa noite, professor. Definitivamente o seu método funciona, né? Então mostra que em algum momento talvez ela teve alguma dúvida. Talvez você também está tendo dúvida em se inscrever no curso. Sou concurseira e não conhecia. Comprei o curso e meus índices de acertos aumentaram muito. Então esse é o objetivo do curso, tá? É aumentar os seus índices de acertos. Tem que estudar. Eu não estou falando que não precisa estudar, eu estou falando que você precisa de fazer aquele ajuste fino e o curso de modelagem de questões é uma estratégia que vai te ajudar a aumentar os seus índices de acertos. E olha só que ela complementa: óbvio que é necessário estudar, mas agora eu consigo resolver em segundos questões que eu jamais saberia as respostas. Então o que ela acabou de mostrar aqui é tudo isso que eu falei para vocês que o curso se aplica. O curso se aplica para questões que você tem dúvida, que talvez você não saberia a resposta. O curso vai te ajudar a elevar os seus índices de acertos e o curso realmente funciona. Através aqui do depoimento da Jussiele Penteado, você pôde ver isso. Então faça como a Jussiele e se inscreva agora mesmo no curso Modelagem de Questões. Clica no link que está aparecendo aí na tela para que você aumente os seus índices de acerto. Se você está com dúvida, não tenha dúvida, faça como ela. Acredite que eu tenho certeza que você terá a sua forma de resolver questões transformada. Para que você tenha certeza do que você está fazendo, eu quero te falar que o curso Modelagem de Questões e os bônus vão te ajudar a acertar aquelas questões a mais que te deixariam fora das vagas. Ele vai te ajudar a aumentar a sua probabilidade de acertos quando o seu tempo estiver acabando, quando você estiver em dúvida em alguma questão. Ele vai te proporcionar alcançar altos índices de acerto nas provas, 85%, 90%, para que você seja aprovado e classificado ali dentro das vagas. Vai te ajudar a superar matérias do edital que não deu tempo para você estudar. Você vai conseguir identificar cascas de banana, pegadinhas nas provas, ter um método de resolução de questões e evitar o branco na hora da prova e jogar tudo por água abaixo. Imagina ter um apagão de memória depois de ter estudado 1 ano, 2 anos, né? E ser eliminado por um branco é terrível. Então a modelagem de questões também te ajuda a isso. Você também vai aprender a estudar do jeito certo para conseguir realizar o seu sonho de estabilidade financeira, casa, carro, viagens, família, plano de saúde, plano de carreira, tudo que um concursado pode ter. Você vai aprender a quebrar a banca de concurso que você vai enfrentar através da utilização aí da modelagem de questões e identificação dos padrões. Eu quero te falar, eu fiz a minha parte. Eu mostrei para você uma ótima solução para que você consiga acertar mais questões e se preparar melhor para um concurso. Eu quero te falar que todo esse vasto conhecimento está fundamentado em minha experiência como concursado. Foram 5 aprovações, tá? Escritor de manuais técnicos, o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Eu conheço como as normas são escritas, né? Como os padrões são aplicados. Eu também sou professor de cursinho preparatório, professor de uma academia militar, então atuo aí na educação superior, graduado em ciências biológicas, pós-graduado em fisiologia humana, conheço como funciona o cérebro humano
já apliquei várias provas de concurso e até o comportamento dos alunos ali na hora de fazer as provas, tá? Então, eu sou alguém que já elaborou provas, alguém que já aplicou várias provas, já resolveu milhares de exercícios e alguém que já atua no ramo de mentoria para concursos há mais de 2 anos e possui milhares de alunos. Então, se você tem dúvida, não tenha dúvida, que eu realmente sou uma pessoa que eu posso te ajudar. Então, clica no link que está aparecendo aí para você e se inscreva agora mesmo no curso Modelagem de Questões e receba também os bônus que eu falei para você, que é o curso X da Questão, a coletânea de provas e o e-book. E talvez você esteja se perguntando se isso não é uma pegadinha, se eu estou só aqui para ganhar dinheiro e depois sumir. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa séria, que teve a vida transformada pela aprovação em concurso e eu também quero te ajudar a ter a sua vida transformada. Olha que interessante. Mais tarde, depois de ter modelado questões, eu descobri que um juiz muito conhecido no ramo dos concursos, o juiz William Douglas, eu li um livro dele e ele cita no livro dele uma técnica semelhante. O livro Como Passar em Provas e Concursos cita algo semelhante à modelagem de questões. Então, modelagem é coisa séria, tá? Dentro desse contexto que eu expliquei para vocês, eu quero te falar o seguinte: se um juiz utilizou para passar em um concurso, por que você não utilizaria? Se um estudante de origem humilde como eu, oriundo de escolas públicas, conseguiu ser aprovado, por que você também não conseguiria? Basta você acreditar, se inscrever no curso, continuar fazendo o que você já faz e fazer esse ajuste fino, esse plus a mais que eu estou te oferecendo hoje, que você vai conseguir a sua aprovação. Você pode adquirir o curso, acessar todo o conteúdo e testá-lo. E para que você tenha segurança, de alguma forma você não gostar do curso, ou se ele não servir para você, você tem 7 dias de garantia incondicionais e pode pedir o seu dinheiro de volta, que você vai receber cada centavo de volta, sem pegadinhas, simples assim. Bom, preste atenção porque já já eu vou revelar a palavra-chave aqui no chat para que você possa receber o seu brinde. Mas antes, eu preciso esclarecer algumas perguntas que constantemente eu recebo de alunos, constantemente eu recebo de pessoas que participam aí das lives que eu faço. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, se alguém quiser perguntar, pode perguntar no chat e vou respondendo também as perguntas que geralmente eu recebo. Bom, então chegou aqui para mim a seguinte pergunta: posso comprar depois, professor? Eu quero te falar que você pode comprar depois, mas vai perder o valor promocional de 75% de desconto. E terá que pagar somente no modelagem de questões R$ 597. E deixa eu te falar, até quando você vai ficar procrastinando? Toma logo uma decisão de investir no seu futuro, de buscar uma vida melhor para você, para sua família. Quer ficar batendo na trave de novo por 2, 3 questõezinhas? Se você não quer passar por isso novamente, clica no link que está aparecendo aí para você e se inscreva no curso Modelagem de Questões. Aproveite a promoção e os bônus que eu estou oferecendo somente hoje. Outra pergunta que eu recebo bastante é essa aqui, ó. Professor, serve para concurseiro iniciante, ou médio, ou avançado? Eu quero te falar que sim, serve para todos os níveis de estudantes. Ele pode ser utilizado por candidato de altos níveis, ele pode ser utilizado por candidato mediano, pode ser utilizado por candidato iniciante, ok? Todos esses candidatos vão conseguir, no dia da prova, acertar aquelas questões a mais que precisam para ser aprovado no concurso e ser classificado dentro das vagas. Se você é um concurseiro iniciante ou médio, né? Se você se dedicar aos estudos de conteúdo específico e um pouco também à resolução de questões com a aplicação da modelagem de questões, você vai chegar lá no dia da sua prova muito melhor preparado do que você chegaria se não se inscrevesse no curso. Outra pergunta que chegou aqui para mim, ó. Vou fazer a prova daqui uma semana. Serve para mim? Eu quero te falar que sim, o curso Modelagem de Questões, ele pode ser assistido em uma única sentada. São aproximadamente 4 horas de curso. Depois disso, você vai resolver algumas questões, principalmente lá da sua banca. Então, a dica é resolver questões da sua banca. E com essa prática constante, você vai conseguir modelar os padrões da sua banca
e faturar aqueles pontinhos a mais. Ele é um sprint final para aquele concurseiro que está na reta final, igual um corredor que precisa dar aquele gás final para ganhar a prova. Como a Elisângela Lopes falou, é a UTI dos concurseiros. Eu vou fazer uma prova daqui a alguns meses ou anos, serve para mim? Eu quero também te falar que serve para você que tem muito tempo para estudar, fará parte da sua rotina de estudos. A modelagem é uma estratégia que eleva demais a sua nota, ela é um plus, tá? Ela é um plus para você elevar a sua nota. Professor, serve para questões de cálculo? Sim. Inclusive, modelagem em questões de cálculo foi o que eu utilizei para quê? Para ser aprovado lá no vestibular da UFMG. Mostrei depoimento aqui de alunos que estão utilizando a modelagem para questões de cálculo. E você vai ver que lá no curso tem uma professora de matemática, então eu convido para essa parte de questões que envolvem cálculo, eu convido uma professora de matemática, tem anos de experiência, para você trabalhar com alguém que realmente é da área, para te dar a ajuda que você precisa nas questões de cálculo. Professor, o que eu vou receber com os bônus? Então, reforçando os bônus aqui, o que você recebe? Você recebe o curso O X da Questão, que é uma metodologia de resolução de exercícios. Você vai aprender o método LIDAR, que é um passo a passo para resolver exercícios, aprender a classificar diferentes tipos de questões, vai aprender a estudar da maneira correta para os diferentes tipos de questões, ok? É algo que quase ninguém dá atenção e se você der atenção a isso, eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua preparação. Essa pergunta que chegou aqui eu acho ótima. Não seria melhor fazer cursinho preparatório de matérias específicas? Essa é ótima, essa pergunta. Eu quero te falar o seguinte. É a maioria ou a minoria das pessoas que fazem cursinho que passam em concurso? É a minoria, não é mesmo? Sabe por quê? Porque todo mundo faz a mesma fórmula e a maioria vai chegar ali nos 70%. Mas diferencial, quase ninguém investe. A investir em estratégia, a investir em identificar padrões, quase ninguém investe nisso. E aí o que acontece? A pessoa vai continuar batendo na trave, 70%, 75%, 80%. O que você precisa é de estratégia, porque material específico você encontra até gratuito na internet. Agora, uma estratégia, um diferencial para aquele ajuste fino, para você conseguir altos índices de acerto, você não encontra facilmente. Então, clica no link que está aparecendo para você e se inscreva agora no curso Modelagem de Questões e tenha acesso a estratégias diferenciadas. Professor, você oferece acompanhamento pedagógico durante o curso? Bom, se você tiver dúvidas, pode mandar a sua pergunta através da plataforma e no menor tempo possível a gente vai responder a sua pergunta. Professor, concurso é garantia de aprovação? Eu quero te falar o seguinte, garantia de aprovação, se eu te falar isso, seria irresponsabilidade da minha parte e picaretagem da minha parte. Não posso garantir a sua aprovação porque ela depende de você. E o primeiro passo é se inscrever hoje na aula. Mas o que eu posso fazer aqui de garantia para você? É te dar os 7 dias incondicionais de garantia. Você vai lá, vai se inscrever, vai acessar todo o material, conhecer o curso. Se de alguma forma você não gostar do curso, se o conteúdo não servir para você, você fala, não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero, você pode pedir o seu dinheiro de volta que você vai ser reembolsado em cada centavo, sem pegadinhas, sem complicação. Essa outra pergunta aqui também é muito legal. Professor, isso não é golpe? Bom, eu quero te falar que você pode confiar, tá? Pode confiar, sem medo de errar. Vai lá no Instagram, me conhece lá, você vai ver que eu sou uma pessoa séria, de família. E além disso, todos os nossos processos e transações são seguros. O curso está hospedado na Hotmart, que é uma plataforma, tem vários anos que está no mercado, uma plataforma segura, tudo é seguro, então pode confiar. Mais uma vez eu reforço, quer me conhecer um pouco mais? Vai lá no Instagram, @prof_Bruno Bicalho, que você vai ver que eu sou uma pessoa séria, que eu não estou aqui de brincadeira e não estou aqui para dar golpe nas pessoas. Testa o curso, se gostar, ok, se não gostar, pede dinheiro de volta, ok? E, inclusive eu tenho um aluno que duvidou, ele duvidou no início, né, ficou na dúvida e acreditou. E olha só o que ele falou aqui, vou te mostrar o depoimento aqui dele na tela. Olha só esse aluno, o que ele fala. Fiquei meio receoso em adquirir o curso, mas agora que adquiri, só elogios. Tu és um verdadeiro mentor, poderia dar mentoria, seus alunos seriam todos nota máxima nos concursos.
obrigado e parabéns. Então faça como esse aluno, né? E teve dúvida, se você está com dúvida, faça como ele, acredite, teste lá o nosso curso, faz a prova que você vai ver que vai fazer diferença para você e se não gostar, tranquilamente, em 7 dias, pede o seu dinheiro de volta que você vai ser reembolsado. Então acredite, vai dar certo, estou aqui torcendo por você, acreditando em você e você pode ser recíproco também e acreditar em mim e se inscrever no curso de modelagem de questões, que o nosso trabalho é um trabalho sério. Eu quero te falar que passar em um concurso público é algo realizador. Proporciona segurança no emprego, uma renda média acima do mercado de trabalho, estabilidade financeira, uma boa aposentadoria, jornada de trabalho justa, você tem finais de semana, feriados, férias, consegue realizar viagens e conquistar os seus sonhos. Você viu lá na abertura o depoimento de quem é concursado e está desfrutando de estabilidade no emprego, liberdade financeira e curtindo a vida. Agora eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você se imagine de um lado de um penhasco. Tem um desfiladeiro. Do outro lado do penhasco está o seu termo de posse. O termo de posse do seu cargo público. Você precisa atravessar esse penhasco para pegar o seu cargo, para conseguir o seu sonho. Mas para isso você precisa construir uma ponte. Você já começou a construção dessa ponte. Cada sessão de estudo, cada cursinho que você fez, cada apostila, cada material didático, cada item do edital concluído foi um pedaço dessa ponte. Mas está faltando um pedaço final, um bloco final dessa ponte. O pedaço final você não consegue achar. São aqueles pontinhos que sempre te deixam fora das vagas. Aquele imprevisto na sua vida que limita o seu tempo de estudo. Aquele monte de tarefas. O branco na hora da prova. Tudo isso esconde o pedaço final da ponte para você conseguir realizar o seu sonho. Mas agora você encontrou a parte que faltava para finalizar a sua ponte. O curso Modelagem de Questões Fechadas. Ele é a última parte que faltava para a sua aprovação, para a sua transformação, para a sua virada de vida. Agora é com você. Então clica no link que está aparecendo aí para você e garanta a sua vaga para deixar de ser um concurseiro e se tornar um concursado e realizar o seu sonho. E você que ficou comigo até o final, a palavra-chave que você vai precisar digitar aí no link para ter acesso ao nosso brinde especial é modelagem. Então, comenta aí modelagem. Mais uma vez, clica no link que está aparecendo para você para se inscrever no curso de modelagem de questões e eu te vejo na primeira aula do curso de modelagem de questões.